O mundo não está em paz, e talvez nunca tenha estado. Mas nas últimas semanas, os sinais começaram a se tornar impossíveis de ignorar. Israel, Irã, Rússia, Estados Unidos, China. O que parecia apenas mais um capítulo em uma longa história de tensões internacionais pode estar prestes a explodir, de forma real, violenta e irreversível. Só que há algo que pouca gente percebeu. O Brasil está mais perto dessa guerra do que se imagina. E se você acha que isso não tem nada a ver com você, você está redondamente enganado. Hoje, vamos conectar os pontos que ninguém está falando. E talvez ao final deste vídeo você não consiga mais dormir da mesma forma. Tudo começa com um ataque silencioso. 6 de abril de 2025. O Irã é acusado de movimentar mísseis de longo alcance em direção a uma de suas bases subterrâneas. Israel responde com força total, uma retaliação aérea que atinge pontos estratégicos em Teherã. A mídia cobre, os especialistas comentam, as redes sociais reagem. Mas o que acontece nos bastidores é ainda mais perigoso. Nas semanas seguintes, a Rússia intensifica seus exercícios militares no Mar Cáspio e, ao mesmo tempo, a China movimenta tropas na fronteira com Taiwan. Parece desconexo, mas não é. O que estamos vendo não é um conflito isolado, é um ensaio sincronizado de um novo eixo de poder. Irã, Rússia e China formam hoje o que muitos chamam de o novo pacto de resistência ao Ocidente. E no meio desse tabuleiro há uma peça aparentemente neutra, mas extremamente valiosa: o Brasil. O Brasil não é uma potência bélica, mas é uma potência estratégica. É o país com a maior reserva de água doce do mundo. Possui vastos recursos naturais, posição geopolítica privilegiada, biodiversidade, terras raras e neutralidade diplomática histórica. Mas é justamente essa neutralidade que agora se torna perigosa. Porque em tempos de guerra híbrida, quem não escolhe um lado vira alvo dos dois. O que quase ninguém sabe é que nas últimas semanas, embaixadas de países em conflito intensificaram suas movimentações no Brasil. Reuniões a portas fechadas, troca de informações, movimentações financeiras suspeitas em bancos com pouca regulamentação. Enquanto isso, as bases militares brasileiras intensificaram treinamentos silenciosos. Não é coincidência. Informações obtidas por fontes do setor de defesa revelam que há alertas ativos de ataques cibernéticos coordenados com origem em 3 países diferentes. Sistemas de abastecimento, telecomunicações e tráfego aéreo estão sob monitoramento redobrado. Tudo em nome da prevenção. Mas prevenção contra o quê? A resposta pode estar em um documento que nunca chegou à mídia. Classificado como nível 5 de confidencialidade, ele circula entre diplomatas e analistas do Itamaraty. Nele consta uma previsão. Se o conflito entre Israel e Irã se intensificar, o Brasil pode sofrer impactos diretos em até 72 horas. Não pela guerra em si, mas pelos efeitos colaterais. Bloqueio de rotas de comércio, encarecimento do petróleo, quebra nas cadeias de suprimentos, cyberataques, colapso financeiro especulativo e, o mais preocupante, ativação de células adormecidas em solo brasileiro. Sim, você ouviu certo. Fontes ligadas à inteligência revelam que há indícios de conexões entre grupos extremistas estrangeiros e comunidades específicas no Brasil, especialmente em regiões de tríplice fronteira. E antes que você pense em preconceito ou sensacionalismo, saiba que essas investigações estão ativas há mais de 10 décadas. O que mudou agora é o contexto, uma guerra em potencial que precisa de pontos estratégicos de apoio fora do Oriente Médio. E o Brasil é perfeito para isso. Pouco vigiado, muito território, leis frouxas e um povo que não acredita que está em risco. Enquanto isso, nos bastidores da diplomacia, algo ainda mais estranho ocorre. O Brasil, oficialmente neutro, começa a fazer movimentos discretos de alinhamento. Declarações públicas, sim, mas em votações recentes na ONU, o Brasil se absteve de forma estratégica em 3 resoluções cruciais. Coincidência? Talvez não.
Analistas internacionais enxergam isso como um sinal claro de tentativa de manter relações abertas com os dois blocos, Ocidente e Oriente. Só que isso pode custar caro, porque para os dois lados, quem não se posiciona não é confiável. E então surge a pergunta que ninguém quer fazer: e se o Brasil for forçado a escolher? O que acontece se os Estados Unidos exigirem apoio diplomático total? E se a China oferecer investimentos bilionários em troca de silêncio? O que acontece se tropas estrangeiras começarem a utilizar a América do Sul como rota de apoio logístico? E pior, o que acontece se o conflito escalar para algo muito além de drones e mísseis? Há quem diga que já estamos no meio da Terceira Guerra Mundial. Mas ela não é como as anteriores. Ela é invisível, é tecnológica, é informacional. E nela, o primeiro a perceber que está em guerra é o único com chance de sobreviver. O Brasil ainda tem tempo, mas o tempo está acabando. Em meio à distração da opinião pública, a polarização interna e a crise econômica, a nação corre o risco de ser usada como peão em um tabuleiro que não compreende. E o pior, pode ser tarde demais quando finalmente perceber. Agora você sabe o que muitos escondem. E saber é o primeiro passo para resistir. Mas esta história está longe de acabar. Muito em breve, revelações ainda mais perigosas podem vir à tona. Porque enquanto você assiste esse vídeo, as decisões que vão moldar o futuro do Brasil já estão sendo tomadas. E talvez o próximo movimento envolva você.